como título dessa prática, a pregação do Evangelho. Isto. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros de boa vontade, estes por amor, sabendo que aqui estou para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam Cristo por contenda, não sinceramente, pensando que poderão causar aflição enquanto estou preso. Que, porém, importa, contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto, ou de verdade. Em algumas traduções fala por ganância, ou por sinceridade. Aqui diz, na Bíblia de Thompson, por pretexto ou de verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus. Glória a Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ainda na prisão, como também a carta de 2 Timóteo. Aleluia. E entendemos aqui que o apóstolo Paulo estava preso e dentro dele havia uma preocupação muito grande de que ele estava sem ter o que fazer no Evangelho. Foi por isso que ele escreveu as cartas, foram quatro cartas dentro da prisão, entre elas Filipenses e 2 Timóteo. E o apóstolo Paulo, ele tem uma preocupação de não estar fazendo nada. Na mente dele, ele não está fazendo nada. E surge uma preocupação porque ele lá dentro passa a ouvir que naquela época, pasmem os senhores, naquela época já havia muita gente que pregava o Evangelho por qualquer motivo. E aí o apóstolo Paulo aqui está falando, pregando o Evangelho por inveja, pregando o Evangelho por rivalidade, outros lá de boa vontade, como diz outra tradução também, de boa mente. Ainda no 17 diz pregando o Evangelho por contenda, outros, no versículo 18, por ganância ou por pretexto, quer dizer, achando motivos para pregar o Evangelho. E também pregando o Evangelho de verdade, ou aqui ainda dizendo, dentro do contexto, com sinceridade. Bem, o apóstolo Paulo estava em prisão, escreveu a carta a Filipe, aos Filipenses, a cidade de Filipo, e o apóstolo Paulo estava com essa questão, mas de repente, dentro da prisão, ele passa a observar que o Evangelho está sendo pregado. Bem, o que interessava para Paulo, dentro do contexto da sua fala, da sua escrita, é que o Evangelho, ele precisa ser disseminado, ele precisa ser esparramado. O Evangelho, ele precisa ser anunciado aos quatro cantos, aonde e quanto mais alcance tiver o Evangelho, melhor. Era isso que o apóstolo Paulo estava dando a entender, que essa era a vontade de Deus. Bem, do outro lado estão os pregadores. Havia aqui, segundo o apóstolo Paulo, pregadores pregando por inveja, por contenda, pregando por dinheiro. Parece que está na moda hoje, pregadores pregando por dinheiro. E diga-se de passagem, não são baratos não, são caros, não é?
E também já surgiu uma moda aí que em alguns eventos aí tão grandes existe a disponibilidade de alguém para se projetar, pagar nesses eventos para se projetar. Então você vê a banalização do que virou o evangelho que os homens estão trabalhando, ou se paga ou se ganha, ou por inveja ou por contenda. Desse lado está essa questão, mas o apóstolo Paulo ele toca também numa questão crucial em que se enquadra a sinceridade. Bem, se você prega o evangelho por sinceridade e aonde você vai te dão oferta, pega, porque você está fazendo com sinceridade. Aonde você vai, lhe dão uma boa de uma oferta, pega, porque você está fazendo com sinceridade, ok? Aonde está a sinceridade na pregação? A sinceridade da pregação está defendendo a questão da salvação do pregador. Bem, de um lado aqui nós temos pregadores com inveja, com rivalidade, e pregadores contenciosos, e pregadores gananciosos. Todos estão do outro lado, estão pregando o evangelho. E do lado de cá, de outro lado, vamos dizer assim, o pregador sincero. Dentro da pregação do evangelho, escapar-se-á o pregador sincero. Aleluia. E os outros darão conta de si mesmo. Mas e o evangelho que sai da boca deles? Bom, o evangelho não é deles. O evangelho é de Deus. O evangelho não é invenção dos homens. O evangelho foi escrito por Deus, pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Fala do conceito de Cristo, de Jesus. É isso que importa. Paulo, preso, com uma grande preocupação, não estou podendo fazer nada. De repente ele vê, está todo mundo trabalhando. Um monte de pregador surgiu aí, uma miscelânea de pregadores, podemos até dizer assim, bad boys do evangelho, né? Garotos maus do evangelho, né? Podemos falar grandes mercenários do meio evangélico, podemos falar grandes gananciosos, pessoas extremamente ferozes por dinheiro, e por aí vai. Mas, observe, que quando se prega a palavra de Deus, seja na boca de quem for, e eu penso até que quem cobra deve ser pago, né? Porque estará recebendo a recompensa aqui nessa terra, tá bom? E até é bom que tenha quem pague, não é verdade? Porque quem paga está sendo conivente com quem recebe. Eu falo das altas e vultuosas quantias, ok? Então observe, o evangelho, a palavra de Deus, ela deve ser pregada. Por que o evangelho, a palavra de Deus, ela deve ser pregada? Porque ela gera duas situações. Primeiro, ela gera salvação para aquele que crer no evangelho. Não importa quem está pregando, mas pregou o evangelho com a intenção que for de arrancar dinheiro, de extorquir, seja o que for, com sinceridade, ouviu-se o evangelho da boca de quem quer que seja, e aí os homens darão conta de si mesmo, aleluia. O evangelho, então, uma vez ouvido, receberá o trabalhar do Espírito Santo. E daí, então, irá gerar salvação para aquele que crer no evangelho, indiferente de quem pregou para ele. Aleluia. Esse é o primeiro objetivo da pregação do evangelho. O segundo, ele gera morte daqueles que ouvem, vou falar de novo, por quem quer que seja, e não acreditam. O evangelho foi pregado.
Se julgou o pregador, está com problema. Tem que se ouvir o evangelho, e o evangelho irá trabalhar. Se rejeitar o pregador, não tem problema. O problema é rejeitar o evangelho. Rejeitou o evangelho então irá gerar a segunda situação, morte. E morte não é outra coisa senão separação de Deus. Vida junto com Deus. Morte, ausência de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele tem uma, vamos dizer assim, uma sacada extraordinária, quando ele fala lá em 2 Timóteo, aleluia, onde também estava preso, de suas queixas, e ele passa a falar agora do bom soldado, que o bom soldado, ele deve suportar as aflições. E ele vai falando, ele está preso em 2 Timóteo. E 2 Timóteo 2, verso 8 e 9 diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. E Paulo ainda argumenta no versículo 9, dizendo: pelo qual sofro a ponto de estar preso. Ele escreveu outra carta dentro da cadeia, dizendo: eu estou aqui sofrendo por Cristo, e escreve de próprio punho, dizendo: eu, Paulo, estou preso. Mas observe o final do versículo 9. Estou preso como malfeitor, falou Paulo. Segue falando: mas a palavra de Deus não está presa. Isso é extraordinário, gente. Isso é maravilhoso. Um homem como o apóstolo Paulo, que nos deixou aí 13, alguns falam de mais epístolas atribuídas à sua autoria, mas vamos ficar com 13, preso. Parece que vejo aqui um inferno aqui arquitetando algo para calar Paulo. Gente, calaram Paulo, mas não conseguiram calar a palavra de Deus. Quando observamos o ministério de João Batista, que durou 6 meses, o ministério mais curto, precoce da face da terra, e mais extraordinário, segundo as próprias palavras de Jesus, durou 6 meses, como um estrondo, e ele pregava no deserto. Aonde ele estava, ele pregava. Era um assombro as palavras de João, quando abria sua boca e esbravejava: hipócritas, raça de víboras. Aquilo se tornou tão assustador e impressionante para a sua época, que muitos se dirigiram a João Batista e perguntavam para ele: és tu o Cristo? És tu aquele que havia de vir? E ele, humilde, vestido de peles de camelo, dizia: não, o que vem após mim é maior que eu não sou digno de desatar as alparcas, as sandálias dele, e também importa que ele cresça e que eu diminua. Calaram os homens foram lá, arrancaram a cabeça do João, mas não conseguiram calar a palavra que estava na boca do João. Isso é a palavra. Surge Jesus. Observe bem, no primeiro ano do ministério de Jesus, com 30 anos, ninguém conhecia ele, só se ouviu falar de João, e ele vai entrando devagar no seu ministério, e vai se projetando como um desconhecido que agora toma todo o ambiente da Palestina e aos derredores, e no segundo ano se torna o homem mais famoso da terra. Em 2 anos, Jesus. Ora, quando ele causa um assombro maior do que o de João Batista, o que os homens planejaram? Vamos calar. O que fizeram com Jesus? Mataram. O que Jesus faz? Levanta a igreja. O que a igreja faz? Prega a palavra. Levantam-se os apóstolos. Livro de Atos está ali a maravilhosa história da igreja de Deus. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos,
entra esse personagem, precisamente no 9, se destaca no 13 como sua primeira viagem missionária, aleluia. E o que os homens observam? Eles dizem, matamos João, apareceu outro, matou Jesus, apareceu outro, vão matar Paulo. Mataram Paulo, aprisionaram Paulo. Mas Paulo na prisão, antes de morrer, ele diz, pode me matar, mas jamais vão matar a palavra de Deus. E o que é mais assustador nas palavras de Paulo, que está em Filipenses, que ele diz nas entrelinhas, podem fazer negócios com a palavra de Deus. Podem fazer barganhas com a palavra de Deus. Podem se tornar trilionários com a palavra de Deus. Podem fazer o que quiser com a palavra de Deus. Mas lembre-se, após o pronunciamento da palavra de Deus, entra o Espírito Santo de Deus para agir naquela pessoa que ouve. Do outro lado, entra o agir de Deus para fazer com que deem conta aqueles que estão se aproveitando da palavra de Deus. Isso não é brinquedo. O Senhor, Ele não vai impedir a disseminação da palavra de Deus da maneira que for. Se estão ganhando dinheiro, enriquecendo, abrindo templos, fazendo fortunas, se estão angariando fortunas de aposentadoria, não interessa. Segundo a palavra de Deus, não importa. Importa é, observe bem o que eu vou falar, importa é o que eu vou fazer com a palavra de Deus que eu escuto. Bem, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus irá trabalhar e despertará em mim interesse para aprender. E quando eu aprendo, quando eu gosto, quando eu aprendo, eu vou saber muito bem aonde servir a Jesus. E diga-se de passagem, não tem ninguém enganado aqui, não. Ninguém é enganado, não. As pessoas estão lá, talvez, por interesses de barganha. É melhor jogar na cena, é melhor jogar na loto, na loteria, porque estão levando para pegar de volta por Deus. Mas observe, mesmo assim, gente, a palavra de Deus está sendo pregada. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa palavra que veio, ainda que minguada, ainda que um tantinho assim, ainda que no diminutivo de informações, você pega ela, vai para a oração e você vai ver a revolução que o Espírito Santo vai fazer na tua vida. Você não pode se conformar com o que você está ouvindo somente. Você tem que ouvir e ir buscar a informação. Estudar a palavra de Deus para que ninguém te engane. Aleluia. O interesse de Deus é que a palavra seja pregada. Agora, o que estão fazendo com a palavra, cada um dará conta de si mesmo. E quem ouve também dará conta. E a questão é, o que nós estamos fazendo com a palavra? Porque ninguém prende ela. Se chegarem a dizer para você dentro de um determinado lugar, você não prega sobre isso, ok? Talvez você não pregue lá dentro sobre determinado assunto que pediram para você não pregar, mas lá fora o mundo vai gritar, aleluia, e vai ficar até vergonhoso para quem está lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Com as palavras de Paulo, que a palavra de Deus não está presa, com as palavras de Paulo que diz que não importa de que jeito que prega a palavra, desde que seja ela pregada, observe você, o que você está fazendo com o que ouve da palavra de Deus. Receba essa palavra, em o nome de Jesus.